Olá, querido amigo, querida amiga, querido irmão e irmã. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para o nosso enlevo espiritual e também para o nosso conhecimento da história e das profecias, as profecias também para o tempo do fim. No sábado passado, na semana passada, nós aprendemos sobre a luta dos impérios pela supremacia. Nós aprendemos a simbologia dos animais que subiam do mar, animais, reinos que subiam do mar, dos povos e nações, querendo dominar todo mundo, né? Dominaram o mundo daquela época, os reinos mais importantes daquela época. E a profecia veio falando de 4 animais. O leão com 2 asas de águia, simbolizando o reino da Babilônia. Asas de águia era um leão forte, um reino forte e que era muito veloz nas suas conquistas. Depois, um urso com 3 costelas na boca, significa um reino forte e um reino cruel, como dominava os seus subordinados, né? Como dominava os outros reinos. Por exemplo, as 3 costelas significam a crueldade, como o reino da Medopérsia conquistou a Lídia, o Egito e também a Babilônia. Depois veio o leopardo, simbolizando o reino da Grécia. E esse leopardo ele tinha 4 asas, significa que ele tinha o dobro da velocidade dos outros reinos, né? Muito rápido nas suas conquistas também. E ele tinha 4 cabeças. Alexandre o Grande, o seu principal rei. Depois da sua morte, os seus 4 principais generais assumiram a sua função e aquele reino também cresceu muito e também teve o seu lugar na história. E depois, agora, nós vamos estudar sobre o 4º animal, um reino muito poderoso, segundo a profecia, um animal terrível e espantoso, um animal, né, um reino que tentou mudar a lei de Deus, mudou as leis, né? Mas a lei de Deus, ela não pode ser mudada porque ela representa o caráter de Deus e ela é permanente. Somente o próprio Deus poderia o fazer. Então, nós vamos ver hoje a lição de suma importância, o elo quebrado. E vamos continuar entendendo esses assuntos proféticos que é muito importante para o povo de Deus. Os 4 animais são reinos que se sucederam um após o outro durante o período da história, né? É importante o povo de Deus ter consciência e entendimento, conhecer um pouco da história e também da profecia, para ver o cuidado de Deus com o seu povo em todas essas situações, né? E o que aconteceu dentro dessas nações, dentro desses impérios, mostrando que Deus tem o controle de todas as coisas que acontecem nesse mundo. E também para compreendermos as profecias para o tempo do fim, o tempo em que nós estamos vivendo. O verso áureo está em 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse poder que é representado por um animal terrível e espantoso, um reino, né, que começaria com o império secular e depois também passaria a ser o império religioso. Esse reino tentaria mudar a lei de Deus, por isso que se fala em engano, né? Ele tentou enganar o povo de Deus, porque tentou mudar a lei de Deus. Mas tudo isso foi profetizado pelo apóstolo Paulo anteriormente, né? Um poder que surgiria, o homem da apostasia que estava dentro desse império, na sequência desse império, né? Império secular, pagão, e depois o império que se tornou um império religioso também. Então esse animal, em especial esse reino, causou grande, vamos dizer assim, espanto em Daniel, por isso que ele o descreveu como um animal terrível e espantoso, um reino impiedoso, cruel, com as suas vítimas, muita violência com as suas vítimas, né? Esse reino tinha muita concentração de poder civil e também do poder religioso. Ao longo do tempo foi assim, e foi se cumprindo a profecia. E em Daniel 2, no capítulo 2, também nós podemos ver na representação da estátua construída por Nabucodonosor, né, os reinos, cabeça de ouro, peito de bronze, todas essas situações da estátua
também representa os reinos da mesma forma como a profecia dos animais, né? E também cada parte da estátua aqui representando esses impérios, sendo que esse último império, esse animal terrível e espantoso, é representado pelas pernas de ferro, né? E ao final dos pés de ferro e barro. Então esse animal terrível e espantoso é o Império Romano, um império de ferro, né? Cruel, violento com as suas vítimas, e foi nesse período que Jesus veio ao mundo. Foi nesse período desse reino, desse império que Cristo nasceu e veio ao mundo. Alguns dos imperadores nós podemos mencionar, né? César, Herodes, Nero. Quando nós falamos o nome desses homens, nos vem a história na nossa mente, mas também nos vem a imagem de muita violência, de muita crueldade, de muito sangue, né? É mais uma vez a história comprovando que a palavra de Deus é verdadeira. É mais uma vez a história comprovando a veracidade das profecias da palavra de Deus. E esse reino ia atentar contra a verdade. Por isso o apóstolo estava então orientando o povo: de maneira nenhuma ninguém vos engane, né? Porque futuramente um poder viria trazer o engano contra a palavra de Deus, tentando ganhar o povo de Deus também ali no meio da situação pagã. Estamos envolvidos numa obra importante e essencial e devemos partir para uma guerra agressiva. Devemos defender os verdadeiros princípios protestantes, pois as políticas papais abrirão um caminho por todos os lugares possíveis para proibir a liberdade de consciência. Então esse reino de Roma começou com os imperadores, né? Depois o poder foi passando ao papado, ao ponto do papado se tornar mais importante do que os imperadores. E grandes erros foram introduzidos, né, na religião, no meio do cristianismo, por causa desse reino que lutou para mudar os tempos e a lei do Senhor, né? Um animal terrível e espantoso que perseguiu os cristãos, perseguiu os fiéis. Ao estudarmos a história, nós podemos comprovar, né, na Idade Média, onde esse poder atuou com grande mão de ferro, perseguindo os cristãos, né? E a profecia para os últimos dias é que essa história se repetirá. Por isso precisamos compreender a palavra do Senhor, para que possamos estar alertas. O primeiro tópico vem nos falando o animal terrível com dentes de ferro. A letra A. Como a Bíblia descreve o próximo animal profético, o poderoso Império Romano, como sua crueldade se revelou no tratamento que deu ao Redentor do mundo, Daniel 7, verso 7, Mateus 27, de 27 a 35, diz assim, Daniel falando: Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Então aqui a descrição de Daniel, né? Um animal terrível, espantoso, muito forte, né? Que destroçava todos os seus inimigos, que aniquilava e não deixava sobrar nada. Era um animal diferente de todos os outros. Nós vamos ver mais à frente o porquê também dessa diferença. E como essa crueldade se revelou no tratamento que deu ao Redentor no mundo. Mateus 27, 27 e 35. Nós vamos ver como o Império Romano tratou a Cristo, né? O Redentor da humanidade. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reunindo todos eles, toda a corte, despindo-o, cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes.
e o levaram para ser crucificado. O versículo 35, 33 diz assim: E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não o quis. Versículo 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, e lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Nós vemos aqui a profecia de Isaías se cumprindo, né? A profecia que foi revelada ao profeta Isaías mais de 400 anos antes da vinda do Messias. Então ela se cumpriu, e nós vemos aqui o tratamento que este império, que este reino deu a Cristo, um tratamento desumano, um tratamento cruel, um tratamento torturante. Rejeitaram o Criador e a verdade da palavra de Deus. E assim trataram o Messias, né? Com crueldade. Mas Cristo se manteve em humildade, em serenidade, mesmo diante dos seus algozes, nos dando exemplo também para que sigamos em meio às dificuldades, tenhamos um espírito de humildade. Assim foi que Cristo nos ensinou. Diz assim a nota: eles o açoitaram cruelmente e o cobriram com uma túnica vermelha púrpura real. Em seguida puseram uma coroa de espinhos sobre a sagrada cabeça. Jesus permaneceu manso e humilde diante da multidão enfurecida, enquanto praticavam o mais vil abuso contra ele. Cuspiram-lhe na face, aquele rosto do qual um dia desejarão se esconder, que iluminará a cidade de Deus e brilhará mais que o sol. Então, o tratamento que Jesus recebeu desse reino onde ele nasceu, né? Ele nasceu quando esse império subiu à supremacia dos reinos do mundo, depois do reino da Grécia, o Império Romano. Jesus nasceu naquele momento, e assim foi o tratamento que eles deram ao Criador, o tratamento que eles deram ao Salvador da humanidade, Cristo Jesus, debochando, escarnecendo, torturando o Filho de Deus. A letra B: que estranha diferença aquele império finalmente manifestou. Que estranha diferença aquele império finalmente manifestou. Aquele império que começou como Roma imperial, né? A Roma pagã dos imperadores, depois ela se tornou Roma papal, onde o Papa estava acima dos imperadores, ele que consagrava imperadores e retirava imperadores, né? Vamos ver, já é uma das diferenças, né, dos outros reinos, que não tinha essa situação de um líder religioso em proeminência. Que estranha diferença aquele império finalmente manifestou. Daniel 7, versículo 19 a 24. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia de diante, da qual caíram 3. Daquela ponta digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então aqui na Idade Média se cumpriu essa profecia. Uma das pontas, né? Porque depois o Império Babilônio, esses 10 chifres, significa que ele foi rompido, né? Entre as nações do Ocidente ali. E uma dessas pontas cresceu mais do que as outras, né? E ela tinha olhos, falava palavras contra o Altíssimo. E essa justamente era Roma papal, né? Que cuidou de mudar os tempos e a lei. E perseguia quem? Os santos do Altíssimo. Perseguição religiosa, né? Aqueles que falavam contra, era tolhida a sua liberdade de expressão e tolhida a sua vida, né? Ceifada a sua vida. Então quem falava contra era perseguido. Então vemos aqui a perseguição dos santos, dos cristãos, aqueles que obedeciam os mandamentos de Deus e tinham fé em Jesus.
E notadamente na Idade Média nós podemos acompanhar, né? Quando nós estudamos a história, nós vemos notadamente na Idade Média se cumprindo essa profecia. Tudo isso foi confirmado na profecia e também na palavra de Deus. Então quem falasse contra tinha a sua liberdade tolhida e retirada da sua vida. Então esse poder, um poder estranho e diferente de todos os outros impérios, que causou toda essa devassa. E vamos continuar vendo, né? Aqui, então, no tópico 2. O segundo tópico vem nos falando um poder que pretende mudar a lei de Deus. A letra A. Como sabemos que ninguém pode mudar a lei de Deus, é importante nós sabermos, né, que Deus deu várias leis ao ser humano. Leis civis, leis de saúde e também deu as leis cerimoniais, com sábados cerimoniais. O que muitas pessoas não compreendem, e que esses sábados cerimoniais foram revogados. Agora, a lei moral de Deus, a lei moral dos 10 mandamentos, a lei moral do Senhor, que representa o seu caráter, essa lei não foi modificada. Por que a lei de Deus não pode mudar os 10 mandamentos? Porque essa lei é o reflexo do caráter de Deus. Quando alguém tenta mudar os mandamentos de Deus, a lei de Deus está querendo mudar o próprio caráter de Deus, e esse caráter de Deus, ele é perpétuo, o caráter de Deus é perfeito, né? Todos os mandamentos do Senhor são eternos. As leis dos homens são falíveis, mas o caráter de Deus e sua lei moral, os 10 mandamentos, são infalíveis. Então nós precisamos saber essas diferenças, né? As leis humanas são falhas. A lei de Deus ela não muda, pois o caráter de Deus também não muda, e o caráter de Deus é infalível, assim também como a sua lei. Se a lei de Deus tivesse sido abolida, Cristo não precisava ter vindo morrer, né, por cada um de nós. Foi por causa da quebra da lei. E que se originou o quê? A condenação. Então nós devemos ver que a lei de Deus ela é perfeita, ela é chamada lei perfeita na própria Bíblia Sagrada, a lei do amor, a lei da liberdade, a lei que nos leva a Cristo, que mostra os nossos erros, né? Precisamos saber a função da lei. A lei não nos salva, realmente. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas dentro da graça de Deus tem a obediência, né? Deus é misericordioso conosco para que possamos ser obedientes à sua palavra. Recomeçar a ter uma vida de obediência. E como nós sabemos que ninguém pode mudar a lei de Deus, Salmo 111, verso 7 e verso 8, Mateus 5, 17 e 19, Lucas 16 e 17, Apocalipse 22 e 14. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Todos os seus mandamentos permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Então os mandamentos do Senhor permanecem para todo sempre. É uma passagem aqui no Velho Testamento. E no Novo Testamento, o próprio Cristo fala sobre a imutabilidade da lei de Deus. Mateus 5, 17 a 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Ele veio obedecer à lei de Deus. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, até que eles passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir os mandamentos e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. 22, 14 de Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade e pelas portas. Somente os fiéis à lei do Senhor alcançarão a misericórdia de Deus, né? E serão salvos. Então o próprio Cristo aqui confirma a imutabilidade da sua lei, confirma a imutabilidade dos preceitos divinos. Aqueles que mudam os preceitos divinos e ensinam aos homens não terão lugar no reino de Deus. Mas aqueles que guardam a palavra de Deus assim como ela é e ensinam a verdade, esses serão salvos. O próprio dedo de Deus escreveu a lei divina sobre as tábuas de pedra, revelando assim que ninguém jamais a poderia mudar nem revogar.
Ela deve ser preservada ao longo das eras eternas, permanecendo imutável como os princípios do governo divino. O salário do pecado é a morte, e Deus não pode alterar a lei de forma alguma visando fornecer um meio de escape para o transgressor. A angústia de Cristo na cruz do Calvário fala mais alto para provar a imutabilidade da lei do que qualquer argumento que alguém possa apresentar. Satanás iludiu o mundo cristão com a história de que Cristo aboliu a lei quando morreu. Pelo contrário, foi a cruz do Calvário que engrandeceu a lei de Deus e a tornou gloriosa. Se Deus pudesse ter mudado um jota que fosse da lei, Jesus não precisaria ter vindo ao mundo para sofrer e morrer. Então foi um poder, que criou essa ilusão de mudança, que atentou contra a lei de Deus. No papel mudou, mas essa lei nunca pode ser mudada, ela nunca pode ser alterada. Nenhum homem tem autorização de Deus para mudar a sua lei. A letra B nos diz que poder se desenvolveria a partir do poder do Império Romano. Que poder se desenvolveria a partir do Império Romano, o que ele pretendia fazer e quais mandamentos especificamente afetou. Daniel 7, de 23 a 25, Êxodo 20, de 4 a 6 e depois de 8 a 11. Então, irmãos, o poder papal se originou do Império Romano e pretendeu fazer reformas na lei de Deus, Ele se desenvolveu dentro do Império Romano e assim surge Roma papal, que agora impõe a sua religião a todas as nações com mão de ferro. E tudo isso nós podemos comprovar através da história, notadamente também na Idade Média. Uma religião que toma o título de cristã, mas ela perseguia os verdadeiros cristãos, E matava todos aqueles que iam contra a verdade, contra a sua palavra que ela pretendia ser a verdade, Agora, todos aqueles que obedeciam à verdade, os princípios estabelecidos por Deus, já desde a criação, todos esses foram perseguidos com mão de ferro por esse poder. Então, esse poder que se originou dentro do Império Romano, o chifre, a ponta que tinha olhos humanos, e eles perseguiam os cristãos, impuseram a sua religião em todo o mundo, em todos os lugares dominados, e ainda mudaram a lei de Deus. Nós vamos ler agora aqui, por exemplo, o mandamento que fala sobre o uso de imagens e também o mandamento que fala sobre a guarda do sábado do 7º dia. Daniel 7, 23 e 25 diz assim: Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então nós vemos aqui, essa profecia se cumpriu, dentro do Império Romano, agora com Roma papal. O poder papal pretendeu, mudou a lei de Deus nas suas próprias instituições, nas suas próprias leis, e assim começou a ensinar ao mundo, sendo que Jesus falou que ensinar diferente não tem parte no reino de Deus, Então nós podemos ver aqui a mudança que foi operada por esse grande poder que Daniel falou que era terrível, E dentro desse império surgiu esse poder com esse objetivo, tudo isso com o objetivo de dominar o mundo, Mudando os tempos e a lei. Mudou os tempos, por exemplo, hoje em dia, o dia é contado de meia-noite a meia-noite. Na origem, na criação, de pôr do sol a pôr do sol. Foi assim que o Criador estabeleceu. Mas os homens, por decretos, colocando as suas próprias leis e vontades humanas, colocaram as suas leis acima da lei do Criador. E, por exemplo, Êxodo 24 a 6, 8 a 11, vai nos mostrar situações em que pretenderam anular a lei de Deus.
Claro que verdadeiramente a lei de Deus não pode ser anulada por ser humano, por vontade de nenhum ser humano, nem de concílios. E a própria palavra de Deus responde a si mesma. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus na terra, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem a servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia a milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, foi anulado o mandamento aqui sobre a imagem de escultura, né? Porque o Império Romano, para agradar aos pagãos, fez um sincretismo religioso, misturando então a verdade com o erro. Fizeram aqui um sincretismo religioso, né? Absorvendo as crenças pagãs, e os pagãos usavam muito as imagens de escultura, né? Então eles anularam o mandamento que falava contra o uso das imagens de esculturas, tiraram do mapa, né? E agora pegaram o mandamento da guarda do Senhor, guarda do sábado, do sétimo dia, e mudaram. Você pode ver isso nos catecismos católicos. É ensinado como se estivesse acima da palavra de Deus, né? O sábado foi trocado, né, por guardar domingos e festas. Então essa origem do que hoje é guardado no mundo cristão por aí, tem origem lá atrás. Nós precisamos compreender a história para compreender também a vontade de Deus, o mandamento esquecido pelos homens, alterado por homens, profetizado pela palavra de Deus em Daniel. Esse poder perseguiria os santos do Altíssimo. Foi perseguido na Idade Média, 100% os cristãos, né? Foram mortos e tudo mais. E cuidaria em mudar os tempos e a lei. O tempo da contagem dos dias, a lei de Deus foi alterada. Será que Deus permite isso? Mudança na lei dele? A sua lei é imperfeita igual à lei dos homens? Precisamos analisar, né? Mudaram então do sábado para o domingo, o único mandamento que mostra quem é Deus, o seu domínio, o que ele fez. Satanás tentando tirar Deus, né? Sempre tentando tirar Deus, Cristo, da mente das pessoas, da lembrança das pessoas. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então nós vemos aqui um ataque frontal contra a palavra de Deus, contra os princípios eternos da palavra do Senhor. Poderes humanos, religiões humanas que tentam destituir a palavra do Senhor, e nós precisamos, nesses últimos dias, como restauradores da verdade, pregar o que está na palavra do Senhor. Roma se atreveu a eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, e dividiu o 10º em 2, visando manter o número. Então foram várias modificações importantes, né? Os líderes romanos insistem como um motivo para omitir o segundo mandamento que ele é desnecessário, e assim o incluem no primeiro. Desse modo, afirmam expor a lei exatamente como Deus queria que a compreendessem. Essa não pode ser a mudança que o profeta predisse. Pelo contrário, ele anunciou uma mudança intencional e deliberada. Cuidará em mudar os tempos e a lei. A mudança no 4º mandamento cumpre exatamente a profecia. A única autoridade que invocam para fazer isso é a autoridade da igreja. Diz que a igreja tem autoridade para fazer isso, né? Então a igreja está acima da palavra de Deus? Será? Aqui o poder papal se coloca abertamente acima de Deus. O grande apóstata conseguiu se exaltar acima de tudo que se chamou a Deus ou se adora, segundo Tessalonicenses 2:4. Havia se atrevido a mudar o único preceito da lei divina que inequivocamente encaminha toda a humanidade ao Deus vivo e verdadeiro. O 4º mandamento revela Deus como Criador dos céus e da terra. E isso o distingue de todos os falsos deuses. O terceiro tópico vem nos falando a besta blasfemadora. Como o poder do chifre em Daniel 7 profere palavras contra o Altíssimo, atribuindo de modo blasfemo aos homens a autoridade e a prerrogativa
de perdoar pecados e o que mais esse poder prega. Qual poder tem essas características aqui na Terra? Nós vamos ver, né? E que se cumpriu e ainda está se cumprindo também. Então, Daniel 7:25, 2 Tessalonicenses 2, verso 4, esse chifre pequeno, né, que tinha olhos humanos, proferia palavras contra o Altíssimo, é um poder religioso originado dentro do Império Romano, né, uma vertente religiosa do Império Romano. Então aqui fala sobre um chifre notável que subia desse quarto animal, que era terrível e espantoso, esse reino que saía destruindo a tudo e a todos, né? E esse chifre representa um poder religioso que subiu dentro do poder do Império Romano. Agora nós podemos ver Roma papal atuando. Esse pequeno chifre, que depois foi crescendo, ele representa Roma papal, né? Que perseguiu duramente os cristãos na Idade Média, a ferro e a fogo, a todos aqueles que guardavam a palavra de Deus de forma original. Foram perseguidos, foram mortos, né? E essa perseguição durou vários séculos, muitos anos, conforme nós podemos constatar, podemos estudar na história, assim se cumprindo mais uma profecia. E essa parte do Império Romano, seu poder religioso, então, ele fez e continua fazendo, proferindo palavras contra o Altíssimo, né? Fazendo coisas contra o Altíssimo, contra o agrado do Senhor, contra a lei de Deus, né? Dentro dessas situações nós podemos mencionar, por exemplo, as prerrogativas que é do próprio Deus, dizendo que podem perdoar pecados, né? Que podem ouvir as confissões e perdoar pecados, dizendo que são representantes de Deus aqui na terra, representantes de Deus e que têm o poder de Deus, que têm a autoridade de Deus para mudar, né, as suas leis, que a igreja está acima até da Bíblia, que tem poder de perdoar pecados. Será que isso é de acordo com a palavra do Senhor? O apóstolo Paulo falou, o homem do pecado virá, né? Vai vir no meio religioso. Cuidado para que ninguém vos engane. O apóstolo Paulo profetizou muitos anos isso, né? Então, usando prerrogativas do próprio Deus, de perdoar pecados, de ser o mediador entre Deus e os homens, função do próprio Cristo. Então, diz esse poder que tem autoridade de acrescentar nas Escrituras, de mudar o entendimento, de retirar, né, de perdoar pecados. Cristo falou, olha, quem alterar não tem parte comigo, né? Então, esse poder ele fez no passado a perseguição contra o povo de Deus e ainda continua a praticar os seus erros e ensinando aos homens os erros, né, que são frontalmente contrários à palavra do Senhor. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos compreender. Daniel 7:25, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Então nós podemos ver que se cumpriu essa profecia e uma parte dela ainda continua, né? Na Idade Média, muitos morreram porque observavam a palavra de Deus da forma original, da forma como a palavra de Deus requer. Mas o sincretismo religioso dentro de Roma pagã e papal tentou mudar a lei de Deus, né? Os fiéis foram perseguidos, derramaram seu sangue por causa dessas pessoas que se entregaram, né, a Deus, entregaram sua vida. Nós estamos aqui sabendo dessa verdade. 2 Tessalonicenses 2, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essas características nós podemos identificar num poder religioso que impôs a sua religião em todo o mundo, né? Qual poder tem essa característica, essas características? O papado, né? Uma das principais doutrinas do romanismo é de que o Papa é o cabeça invisível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre bispos e sacerdotes em todas as partes do mundo. Mais do que isso, atribuiu-se ao Papa os próprios títulos da divindade. Chamam-no de Senhor Deus, o Papa, e o declaram infalível. Ele exige a homenagem de todos os seres humanos. Satanás ainda defende a mesma reverência que exigiu no deserto da tentação. Agora ele a exige por meio da Igreja de Roma.
em um grande número de pessoas, e um grande número de pessoas está pronto a honrá-lo. Em vez de confiar no Filho de Deus para perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo confiava no papado, no Papa e nos sacerdotes e prelados, a quem concedia autoridade. Aprenderam que o Papa era o mediador terreno e que ninguém poderia se aproximar de Deus a não ser por ele. Ainda pior, aprenderam que estava no lugar de Deus para eles, e desse modo deveriam obedecer à palavra sem questionamento. Nós podemos estudar tudo isso na história, na Idade Média. Deus nunca deu uma só pista em sua palavra que tinha indicado qualquer ser humano para ser o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. A doutrina da supremacia papal ataca diretamente os ensinos das Escrituras. Outro passo de ascensão papal ocorreu quando o Papa Gregório VII proclamou a perfeição da Igreja Romana no século XI. Entre as justificativas que apresentou havia uma declarando que a Igreja nunca tinha errado, nem jamais erraria, conforme o ensino das Escrituras. Mas as evidências bíblicas não apoiam essa afirmação. A letra B, como sabemos que essa manifestação do anticristo não é apenas um evento futuro, mas já havia começado nos dias dos apóstolos e do cristianismo estabelecido, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 7, 1 João 2, 18 e 19, 1 João 4, de 1 a 3, Atos 20, 28 a 30. Então essa ação do anticristo já começou, né, na Idade Média, e não é apenas uma ação futura, mas também uma ação que já ocorreu. A distorção da verdade, anticristo, aquele que é contra Cristo. Cristo ensinou de uma forma e esse poder está ensinando de uma outra forma, contrário à palavra de Cristo, contrário à palavra de Deus. Então diz assim, 2 Tessalonicenses 2, 3. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia é a deturpação da palavra, né, de Deus, a distorção da verdade. E se manifeste o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? Aquele homem que quer todas as características de Deus para ele, o poder de Deus para ele, né? Se senta no trono de Deus como se fosse Deus, fala que é mediador entre Deus e os homens, tomando a função do próprio Cristo, né? O filho da perdição, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que seja tirado. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque onde conhecemos que já é a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne e é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, naquele tempo, já os apóstolos advertiam a igreja, porque eles sabiam da profecia, né? Que no futuro viria um poder anticristo, contra a palavra de Jesus, contra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e perseguiria os cristãos, e distorceria a verdade, colocaria apostasia no meio do povo de Deus, né? Distorcendo a verdade, misturando com a mentira. E aqui os apóstolos já advertiam os crentes da sua igreja, né? Já advertia a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo em Atos 20, 28 a 30. Porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então esse poder, né,
que se originou o poder religioso, né? Depois do cristianismo já estabelecido, usurpou a função, né? Usurpou a Igreja de Cristo e trouxe a apostasia, deturpou a verdade, mudando o dia da guarda do Senhor, anulando o mandamento sobre o uso de imagens e tantas outras verdades, né? Que nós encontramos na palavra de Deus e que é ensinado de forma distorcida até hoje. Então essa ação começou lá no passado e os apóstolos já orientavam o povo: olha, cuidado que no futuro vai acontecer isso e isso. Depois nós sairmos, homens trarão, né, inverdades, mentiras para atrair o povo de Deus. Em sua segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo profetizou a grande apostasia que levaria ao estabelecimento do poder papal. Um poder acima do humano manteve o falso sábado, para assim conseguir desonrar a Deus. É um sinal de supremacia de Satanás na terra. Então Satanás se opõe contra Deus e tem um poder na terra que o representa, que se opõe também às verdades da palavra de Deus, né? Então o sábado é o selo de Deus, o dia da verdadeira adoração ao Senhor. Mas Satanás estabeleceu outro dia, né, por meio de um poder, e esse poder profere palavras contra o Altíssimo, desonra a Deus ao instituir o falso sábado para as pessoas, né, ao ensinar em verdades contra a palavra do Senhor. Então o sábado é o selo de Deus, o dia da verdadeira adoração, e o contrário, a imposição da guarda do domingo, né, que foi feito por meio de lei. Vamos estudar na história também. Isso é um falso sábado e uma falsa adoração. E assim Satanás ele consegue desonrar a Deus quando ele tira o mandamento, né, que mostra quem é Deus, o que ele fez, o que ele faz, o seu poder e o seu domínio. O quarto tópico vem nos falando uma igreja sedenta de sangue. A letra A. Porque o profeta se assombra ao contemplar tais ações da parte dos que se dizem cristãos. Daniel 7, 25, Mateus 24, 21 e 22, Apocalipse 13 e 7, Apocalipse 17, 6. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Apocalipse 17, verso 6. E vi uma mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Mulher, aqui no contexto profético, significa igreja. Então, irmãos, esse poder religioso que se dizia cristão começou a perseguir os cristãos, né? Começou a perseguir os verdadeiros cristãos, os fiéis. Uma igreja que buscou destruir, reprimir os santos, os verdadeiros fiéis à palavra do Senhor. Buscou o sangue das pessoas fiéis à palavra de Deus. Cuidou em mudar os tempos e a lei de Deus. Olha a ousadia desse poder. Isso começou quando a igreja tomou para si as prerrogativas que é do próprio Deus. Perdoar pecados, né? Começou então querer ser a cabeça. O chefe dessa igreja começou a querer ser a cabeça da igreja, sendo que a cabeça da igreja é Cristo. Alterou a lei de Deus, os princípios estabelecidos por Deus lá na criação. Então começou aí, né? Mas o povo de Deus, que se manteve fiel à verdade, não aceitou essas doutrinas de homens. O povo de Deus, que se manteve fiel, não aceitou essas mudanças, né? A mudança do sábado para o domingo, por exemplo, a retirada, então, ali do mandamento que fala sobre o não uso das imagens. Foram perseguidos até a morte, mas mesmo assim não renunciaram à sua fé. E a igreja romana, ela fez tudo isso. Fez uma terrível e grande perseguição ao povo de Deus, contra os observadores da lei de Deus, contra os observadores da verdade. Então restou um remanescente, né? Sobrou um remanescente,
Um remanescente se manteve fiel lá na Idade Média. Então a perseguição na Idade Média foram 1260 anos de perseguição. Nós podemos ver, né, os anos de perseguição, isso é profético, né? Aconteceu no período da Inquisição, século XIII, e muitos foram mortos, massacrados por esse poder, um animal terrível e espantoso, né? Um poder terrível, espantoso. E eles foram massacrados, mortos, por quê? Porque não aceitavam a mudança que estavam fazendo na lei de Deus. Deus não aceitavam doutrinas de homens, não aceitavam doutrinas que não tinham base na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Os fiéis não aceitavam. E se não fosse, irmãos, a intervenção divina, não ia sobrar ninguém dos verdadeiros fiéis. Se não fosse a intervenção de Deus, não teria escapado nenhum dos fiéis, né? Mas Napoleão Bonaparte, ele contribuiu para o cumprimento da profecia. Em 1808, foi ao Vaticano e prendeu o Papa, enfraquecendo então o poder desse poder religioso e político. Enfraqueceu momentaneamente, né? Como diz lá em Apocalipse, a besta foi ferida de morte. Então, nesse período, muitos cristãos fugiram para não perder a vida para a Nova Terra, para a América, né? Que aí se desenvolveu então os Estados Unidos da América, um país que se fundou, né, como tendo um dos seus pilares a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe-se o poder sobre toda língua e povo e nação. Então a igreja foi perseguida, os verdadeiros cristãos foram perseguidos por esse poder político religioso. Se cumpriu na igreja católica, né? A igreja romana se encaixou perfeitamente em toda essa profecia, porque não houve nenhum poder e nem haverá um poder que teve tamanha ousadia de mudar a lei de Deus. Por isso nós vemos se cumprindo aqui, tanto na história como na palavra profética na Bíblia Sagrada. No século XIII, a igreja estabeleceu a mais terrível de todas as ferramentas do papado, a Inquisição. O príncipe das trevas trabalhou lado a lado com os líderes da hierarquia papal. Em seus conselhos secretos, Satanás e seus anjos controlavam a mente dos homens maus, enquanto entre eles havia um anjo de Deus, invisível, produzindo o terrível registro de seus decretos iníquos e escrevendo a história de ações horrendas demais para que olhos humanos as lessem. Babilônia, a grande, ficou embriagada com o sangue dos santos. Cumprimento da profecia. Os corpos mutilados de milhões de mártires clamavam a Deus por vingança contra esse poder apóstata. O papado é exatamente o que a profecia declarou que seria a apostasia dos últimos dias, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Capítulo 2, versículos 3 e 4. Faz parte da sua política assumir o caráter que cumprirá melhor seus propósitos. Entretanto, sob a aparência do mutável camaleão, esconde o veneno imutável da serpente. Então nós vemos onde se cumpriu, com quem se cumpriu, uma igreja sedenta de sangue, né? E que está manchada com as mãos dos fiéis e guardadores da palavra do Senhor daqueles tempos, né? A letra B. Do que os cristãos vitimados por tais atrocidades da parte dos professos crentes devem se lembrar? Como isso lhe traz esperanças? Jesus falou: aqueles que me seguirem padecerão perseguição. Aqueles que quiserem seguir a Cristo sofrerão perseguições. Nós devemos nos alegrar porque é melhor sofrer por amor à verdade, melhor sofrer por amor a Cristo, do que observar algo que está contra a palavra do Senhor, né? Seguir o que está contrário à palavra do Senhor. 2 Timóteo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Todos aqueles que querem ser fiéis à palavra do Senhor padecerão perseguições. Se cumpriu lá no passado e vai se cumprir no futuro, e hoje se cumpre também essa palavra. Quando nós queremos ser fiéis à palavra do Senhor, sempre se levanta oposição.
Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque está perto a vossa redenção. Lucas 21 e 28. Apocalipse 2 e 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis muita tribulação, uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vemos que isso se cumpriu no passado, e também se cumprirá no futuro, porque a história se repetirá. Satanás tem perseguido o povo de Deus em todas as eras. Ele os tem torturado e matado, porém tornam-se vencedores ao morrer. Deram testemunho do poder de alguém mais poderoso que Satanás. Homens ímpios podem torturar e matar o corpo, mas não podem tocar a vida que está escondida com Cristo em Deus. Mediante provações e perseguições, a glória, o caráter de Deus se revela em seus escolhidos. O quinto tópico vem nos falando sobre o fim desse poder. Então, a ponta pequena que subiu, cresceu nesse animal, no quarto animal, que significa o Império Romano, também tem o mesmo significado da besta do Apocalipse, capítulo 13. Por isso é importante nós estudarmos as profecias, estudarmos muito o livro de Apocalipse e também o livro do profeta Daniel. Precisamos estudar muito a palavra do Senhor, porque esses livros são importantes, para mostrar o contexto do passado, do presente e do futuro do povo de Deus. Por isso nós devemos estar sempre estudando a palavra do Senhor. A letra A, de acordo com a Bíblia, se um dia em profecia representa um ano, Números 14, 34, Ezequiel 4 e 6. Por quanto tempo esse poder teve tal autoridade perseguidora? Daniel 7, 25. Daniel 4, 23, 25 e 32, Apocalipse 12 e 6 e 14, Apocalipse 13 e 5. Por quanto tempo esse poder teve tal autoridade para perseguir os cristãos? Apocalipse 12, 6 e 14. Vou ler primeiro Daniel 7, 25. E os santos do Altíssimo serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, um ano significa um dia na profecia, Um dia significa um ano profético. Agora, quantos anos esse poder religioso teve dominando e perseguindo os cristãos, os verdadeiros cristãos? Apocalipse 12, de 6 a 14. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou 1260 anos, E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, e o seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora dada fora da vista da serpente, E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias e coisas, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. Então, profeticamente, dias significam anos na Bíblia, e a mulher aqui significa a igreja de Deus, a igreja pura, Foi perseguida, os remanescentes, a igreja do Senhor, os que guardavam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus foram perseguidos durante 1260 anos, durante a Idade Média. A história comprova todos esses fatos bíblicos e proféticos, No período da Inquisição de Roma papal, a igreja foi perseguida durante 1260 anos, e durante esse período de longa e severa perseguição, na Idade Média, Deus ele proveu para o seu povo, livramento para o seu povo, sustentou o seu povo, os seus filhos, ao atravessar o deserto. E nesses últimos dias também a história se repetindo, a história se repetirá. E Deus também vai prover livramento para o seu povo, para todos aqueles que são fiéis à sua palavra, como ela deve ser e como ela é em Cristo Jesus, como ela é escrita, Então nós devemos também ter essa mesma fé, como os heróis e fiéis do passado tiveram.
tiveram então esperança em Cristo, morreram pela verdade. No futuro também, que aguarda o povo de Deus, nós devemos também, se possível, entregar a nossa própria vida em favor da verdade. Os homens do passado tiveram o livramento de Deus, a igreja foi protegida pelo Senhor, mas foi perseguida durante 1260 anos, até a prisão do Papa por Napoleão em 1808, e enfraqueceu esse poder. Mas esse poder novamente está se levantando, criando as suas raízes, e a história comprova isso, e a profecia também. O papado estava firmemente estabelecido já no século VI. Ele fixou a sua sede, a sede do seu poder, na cidade imperial, e declarou-se o bispo de Roma. Declarou-se que o bispo de Roma era o chefe de toda a igreja. O paganismo deu lugar ao papado. O dragão deu à besta seu poder e o seu trono e grande poderio. Então tiveram início os 1260 anos de opressão papal, constante nas profecias de Daniel, Apocalipse, Daniel 7, 25, Apocalipse 13, 5 a 7. Isso forçou os cristãos a decidir se deviam violar a própria integridade e aceitar as cerimônias e cultos papais, ou passar o resto da vida em masmorras e sofrer a morte pela tortura, pela fogueira ou pelo machado do carrasco. Lembrando que os cristãos fugiam, para as montanhas, para os rochedos ali, e para a natureza, em lugares, ficaram escondidos. Nós podemos ver a história dos valdenses, pessoas que foram perseguidas e massacradas até a morte, mas que pregaram a verdade, foram contra as mudanças na palavra de Deus. Agora se cumpriram as palavras de Jesus, e até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Isso se cumpriu e se cumprirá no futuro. A perseguição se abateu sobre os fiéis com fúria nunca vista, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Por centenas de anos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e na obscuridade. Os seguintes períodos, 42 meses e 1260 anos, são um só e o mesmo, e ambos representam o tempo em que a Igreja de Cristo sofreria a opressão de Roma. Os 1260 anos de supremacia papal começaram em 538, e assim deveriam terminar em 1798. Nesse tempo, nesse mesmo ano, um exército francês invadiu Roma e aprisionou o Papa. Então foi em 1798 a prisão do Papa, que morreu no exílio. Embora um novo Papa tenha sido eleito, logo em seguida, a hierarquia papal nunca mais conseguiu exercer o mesmo poder que um dia teve. Então, irmãos, nós devemos estudar a palavra de Deus, compreendendo a história e a profecia que se confirma na história, lembrando que o povo de Deus foi perseguido no passado por ser fiel à palavra do Senhor, e o povo de Deus também será perseguido no futuro por continuar sendo fiel à palavra do Senhor. Mas em todos os momentos, Deus está no controle, dando livramento para o seu povo. Que possamos ter fé, esperança e confiança na palavra do Senhor, que possamos manter a fé em Cristo, o testemunho de Jesus, obedecendo a sua lei, e assim também, por meio da sua graça, alcançaremos a vitória em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos nós.